mas já vou passar a palavra então para Paula e para Fernanda, com o artigo "A perda de robustez do Estado do Rio de Janeiro na formação de trabalhadores técnicos". Então, boa noite, né, a todos conosco aqui. Eu e Fernanda, a gente desenvolveu esse trabalho coletivamente. É um trabalho que faz parte, eh, do início da minha tese de doutorado. Fernanda me auxiliou bastante, aí fizemos essa primeira parte da tese conjunto, e a gente tinha a intenção de olhar para a oferta de educação profissional técnica no estado do Rio de Janeiro e verificar quais habilitações que estão sendo ofertadas, qual a tendência da oferta, se ela está acompanhando aí a tendência, do país, tanto em função das redes, da rede ofertante, das dependências administrativas. E aí a gente foi encontrando umas questões que já estão publicadas, né, em alguns artigos, outros artigos, mas umas outras questões não. Vou passar para a Fernanda, que ela vai trabalhar os pressupostos do nosso trabalho, e depois eu sigo com os dados. Olá, boa noite. Nós construímos esse trabalho, juntas, porque temos temas de estudo em comum, né. A Paula está estudando essa oferta de educação profissional, mas também a gente já tinha conversado e eu também já tinha estudos sobre oferta nacional, oferta entre a rede privada e a rede pública, então casou muito bem a gente construir esse trabalho, para o evento. Então, o tema é a perda de robustez do Estado do Rio de Janeiro na formação de trabalhadores de nível técnico. É importante a gente pensar que a gente, parte de um pressuposto, de entender que, a educação é um direito aqui, né, pra gente e não uma mercadoria. É um direito social fruto de muita luta, e que está em constante disputa, né. Os dados que a gente vai mostrar daqui a pouco vão exemplificar como, o Estado tem reduzido, não vou dar spoiler, né, mas eh, qual é o movimento que tem ocorrido com a oferta de educação, técnica pelo Estado, e aí quando eu digo Estado, não só a dependente estadual, né, mas a municipal, federal, a gente tem dados sobre isso. E é importante a gente falar desse pressuposto, porque a gente está analisando aqui, um estado que oferta educação pública gratuita, que é um direito, mas que tem se retirado, dessa oferta, o que abre espaço também para que a iniciativa privada possa atuar. Esse recurso tem sido destinado para o pagamento de outras despesas. Esse é um tema que a gente não estudou, mas dialoga bastante com um trabalho anterior que foi apresentado, né, sobre o pagamento da dívida do Estado do Rio de Janeiro. Eh Embora a gente não tenha feito essa indicação bastante, direta no nosso estudo, mas em outros estudos que a gente tem lido, a gente sabe, né, que o recurso, né, que poderia ser destinado ao gasto com saúde, educação, direitos sociais, são destinados a outras formas, tem outro destino, e muitas vezes esse destino comumente é pagamento de dívidas, juros, rolagem da dívida, e formas de privatização de direitos sociais. Então, esse primeiro slide a gente busca, expor esse pressuposto, né, que a gente está analisando esses dados sobre a oferta de educação profissional no estado do Rio de Janeiro e a relação entre a oferta pública e a oferta privada a partir desse pressuposto, né. Não é nossa essa análise, né, já tem outros pesquisadores estudando, mas uma pesquisadora importante, que é a Ivete Boschetti, faz uma afirmação de que os processos de alienação de bens públicos, transformando-os em mercadorias, a exemplo das privatizações da saúde e educação, também podem ser entendidos como processos de expropriação
do trabalhador, constituindo em renovadas formas de garantia da acumulação de capital. E aí eu divido a apresentação com a Páulia, que vai trazer outros dados, vai trazer dados sobre o nosso trabalho. Então, para a observação das tendências, a gente fez um estudo, uma série histórica entre os dados de 2007 e 2022 das matrículas, né, no estado e no país, por dependência administrativa e rede. E para análise da formação dos trabalhadores técnicos no estado, considerando, as habilitações profissionais oferecidas, a região geográfica imediata de oferta, a gente pegou os dados de 2019 e 2022, que eram os dados mais recentes até o início da nossa pesquisa, que a gente começou em 23, né. E então a gente trabalhou até o ano de 2022, considerando inclusive que nesse tempo a gente passou pela pandemia de Covid-19, então os dados também foram analisados considerando, né, a pandemia que, principalmente entre os anos de 20 e 21, impactou, né, o número de matrículas, como vocês poderão ver. Pode passar, por favor. Eh, os dados são todos, como eu disse, do Instituto Nacional de Pesquisa, Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. À época nós, solicitamos os dados diretamente ao INEP, né, pela plataforma Fala BR, mas hoje todos eles estão disponíveis na internet, então aí também tem, os links de acesso a esses dados. Pode passar, por favor. A gente importante destacar aqui que a educação profissional como um todo, ela computa muito mais do que as matrículas em cursos de formação técnica, ela também considera os cursos de formação inicial continuada, mas no nosso caso, a gente trabalhou somente com as matrículas de formação técnica, que era o objeto do nosso estudo, e com as matrículas no curso normal magistério, que no INEP, eles são contabilizados como cursos de educação profissional técnica de nível médio. Pode passar. Eh, as matrículas entre o ano 2007 e 2022 na educação profissional no país, elas foram crescentes, elas cresceram mais de 100%, a gente está em torno de 1 milhão de matrículas, e chega a mais de 2 milhões em 2022. Sobretudo, assim, você tem aí um número de matrículas crescente na rede pública, né, que sai em torno de 600.000 matrículas e chega a mais de 1 milhão de matrículas, e na rede privada aí com essa ponto fora da curva que foi 2014, que a gente acredita que tenha sido muito em função do Pronatec, que à época, né, tinha destinado muitos recursos para a expansão da educação profissional no país, mas que é uma tendência que ocorre só naquele momento, e a gente registra no país, assim, a oferta pública, né, a matrícula na rede pública maior do que na rede privada durante todo esse processo, com exceção lá do ano de 2014. No estado do Rio de Janeiro, as coisas não são iguais. A gente tem aí na linha verde, né, aquela linha que era mais ou menos sempre ascendente lá no Brasil, né, para o Brasil, é uma linha mais, a partir de 2014, né, que caem as matrículas, depois elas retornam, sobe um pouquinho, muito acompanhando aí a linha laranja, que é a oferta da rede privada. Então aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma oferta que acompanha, né, a oferta total muito o que é ofertado na rede privada, em números absolutos, e aí uma queda significativa e que não ocorre lá no Bra na pra total do Bra números totais do Brasil, dos números de matrículas na rede pública. Então a gente tinha em torno de 80.000, né, matrículas lá em 2007, e a gente chega aqui perto de próximo a 60 e poucos mil em 2022. Então, há uma diferença enorme nessa tendência, né, entre, eh, os acréscimos que foram verificados lá no como um todo, né, nos registros totais de matrícula, no país, e aqui essa diferença, sobretudo com a queda na rede pública. Quando a gente olha essas dependências administrativas de oferta, aqui no Brasil você tem aí a linha verde e a linha azul, que é a rede estadual, e a privada, que é a azul, muito próxima. Então, assim, você tem uma rede estadual que acompanhou a oferta da rede privada, uma rede federal aqui, que uma dependência federal, que ela vai crescendo com um pico aí de crescimento em 2015, depois ela fica mais estabilizada o número de matrículas, aí em 21 aparece essa queda aí,
tanto na rede privada quanto na federal, e aí, assim, a gente acredita muito em função da Covid, mas na rede privada você logo, tem um aumento desse número de matrículas, mas o que chama mais atenção aqui pra gente é que a rede estadual ela estava, assim, sempre, crescimento, né, diferente do que a gente vai observar no próximo slide, que é as matrículas em cursos técnicos na dependência administrativa no Rio de Janeiro. Como eu disse, a linha verde aí é a oferta, na realidade, são as matrículas computadas na dependência estadual e que elas têm queda, né, sempre, ano após ano, até 2017. Em 2018 ela tem um pequeno crescimento, 2019 ela tem um programa aí dentro da Secretaria de Estado que faz com que as matrículas subam, né, mas depois a tendência de queda retorna, e aí nesse distanciamento enorme, né, do que a gente tinha de aproximação da rede estadual lá, junto à rede a dependência estadual, né, junto à dependência privada lá muito próximo, o número de matrículas no Brasil, não é o que a gente tem observado aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente trouxe só uma atualização, essas 2 figuras não estão lá no artigo que foi publicado, mas aí diante dos dados de 2024, né, as colunas azuis aí, das matrículas no Brasil, elas representam o total de matrículas na rede pública, né, ela 2007, 2015, 2022, 2024, é sempre uma crescente esse número de matrículas, em compensação aí nos gráficos das colunas que mostram aí as matrículas no estado do Rio de Janeiro, ela é sempre decrescente, né, então 2007 tinha lá em torno de 80, quase 90.000 matrículas, como a gente disse, depois a gente chega aqui em 2024, em 2022 era um pouco acima de 60.000 e em 2024 ela cai mais ainda e está em perto de 53.000 matrículas. Então, assim, você tem uma queda ano após ano, né, na rede pública aqui no estado. E aí na laranja, nas colunas laranjas, daí você observa que é sobretudo na dependência estadual, né, a dependência estadual ela continua sofrendo queda também em 24, a rede federal não está aparecendo acho que agora, né, mas já voltou. Essa são as barras verdes, né, então, você teve um crescimento aí até 2015 no Brasil, aí no número total de matrículas na dependência federal, vocês têm uma estagnação a partir de 2015, como a gente poderia imaginar, né. No Brasil ainda tem um pouquinho de crescimento, mas 2024 tem um recuo, inclusive aqui no estado do Rio. Pode passar, por favor. Em seguida, a gente faz uma análise das matrículas pela forma de oferta. Isso é muito importante para quem trabalha diretamente na educação profissional técnica, porque indica se essas matrículas estão sendo na forma integrada, né, no ensino médio, que aí normalmente são para jovens que estão cursando educação básica ainda, ou adultos trabalhadores que estão, né, estando aí no ensino médio, ou se elas são para o que a gente chama de pós-médio, né, quando a pessoa termina o ensino médio e volta para fazer o curso de educação profissional. E aí a gente observa aí de cima para baixo, né, o segundo conjunto de barras aí, é rede privada, as matrículas na forma subsequente, 40% das matrículas na educação profissional técnica é para esse público, tem sido computada para o público que já concluiu, né, o ensino médio e volta à escola para fazer sua qualificação profissional, e aí nesse caso está o registro aí que esses 40% eles estão na rede privada, que se somariam a em torno de 5%, né, que estão na rede pública, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sétima, conjunto de barras aí de cima para baixo. Então você teria quase 50% das matrículas em cursos técnicos no estado do Rio de Janeiro sendo realizados por pessoas que já concluíram o ensino médio. As matrículas no ensino médio integrado, a último conjunto mais baixo aí de barras, né, ele está em torno aí de 22, 25%, dependendo do ano, mas teve um recuo, significativo, né, no ano de 2022, a barra azul clara mais clarinha, azul mais clarinha, né. Em compensação, na rede privada, você tem um aumento, né, então, tem como a Fernanda disse, tem essas disputas, né, internas pra quem fica com a fatia, quem oferta onde o outro não está ofertando, né. Aqui a gente tem, uma análise
das habilitações profissionais que estão sendo ofertadas no estado para os anos 19, 20, 21, 22, e o número de matrículas dividido entre rede pública e privadas. O curso técnico em enfermagem é o curso que mais registra matrículas no estado, tem registrado mais matrículas no estado, aí vocês podem ver se já das 581 mil matrículas no quadriênio, 177, quer dizer, mais de 30% foi no curso técnico em enfermagem. E se vocês olharem a linha do curso técnico em enfermagem, é muito maior mesmo as matrículas na rede privada do que pública, né. Então, em 2022, 48 mil matrículas em técnico de enfermagem foi na rede privada, contra 1.500 na rede pública, né. Aí também na matrícula aí na técnica de enfermagem, a gente observa aí que eu disse sobre a questão da covid, que provavelmente impactou, já que em 2019, por exemplo, na rede privada tive 46 mil matrículas, em 2020, na rede privada, 39, já houve uma queda, 21, 36 mil matrículas e 22 há uma recuperação aí na rede privada, que passa a ter mais, inclusive, que 2019, com 48 mil matrículas. Em seguida, a gente tem aí o curso técnico de administração, que era o curso técnico esse, que tinha sido ofertado na rede estadual, e com, matrículas, assim, que vem também caindo, né. Então, assim, em 2019, na rede pública, eu tinha 23 mil matrículas, em 2022, foram computadas 9.700 matrículas na rede pública para esse curso técnico. E tem aqui os vários cursos, o ranking dos 15 cursos, então essa tabela está lá no nosso artigo, mas chama atenção, assim, o quanto a rede privada ela tem feito a oferta nos habilitações profissionais ligadas à saúde. Então aí mais abaixo aí, por volta da nona, décima, tem curso técnico em radiologia, onde 7 mil matrículas em 2019 foi feito para a rede privada, enquanto 12 foi na esfera na rede pública, né. Isso inclusive chega em 22, radiologia, por exemplo, tivemos 5 mil matrículas na rede privada e nenhuma na rede pública. Então essa disputa aí, do dos interesses, né, dos trabalhadores, inclusive na área da saúde, já que a área da saúde, a gente tem observado no outro trabalho que a gente iniciou, é a área que tem mais registrado trabalhadores, com formação acadêmica, né, a gente lá na plataforma da RAIS, então isso também tem impactado também essa oferta da rede privada. Olha, se você me permite uma parte, além dessa disputa pelo recurso desses trabalhadores que vão pagar pela matrícula em instituições privadas, a gente tem também uma disputa por um projeto de formação desses trabalhadores, né. Então, que conteúdos são abordados, que conteúdos deixam de ser abordados, qual é o debate que é feito, né, é um debate mais amplo, mais coletivo no âmbito da saúde, ou ele não é, né. Então, também está em disputa esse projeto de formação de trabalhadores, em todas as áreas, né, e principalmente na saúde, porque é onde a gente tem visto o maior número de estudantes cursando em instituições privadas. Obrigada, Fernanda. Aí a gente desclassificou, né, na realidade, contabilizou pelos eixos tecnológicos que estão lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e aí se a gente tem mais mais matrículas nos cursos técnicos da área da saúde, isso aparece aqui o eixo ambiente e saúde é o que mais registrou matrículas, né. Mas o que chama muita atenção aqui que cursos, eixos tecnológicos, que abarcam habilitações profissionais que são relacionadas aos complexos econômicos do estado, né, que estão lá no PEDES do estado, como o complexo de turismo, hospitalidade de lazer, recursos naturais, né, eles têm um número muito baixo de matrículas, né, eles têm os cursos que estão nesses eixos tecnológicos nem aparecem lá entre os 15 que mais, computaram matrícula no período, então também é uma questão a ser discutida aqui, como a Fernanda disse, né, quais cursos estão sendo ofertados, para quais intencionalidades. Dos dados, né, os últimos dados que a gente apresenta aqui nesse estudo, a concentração das matrículas, nos cursos, na região imediata, geográfica imediata do estado da cidade do Rio de Janeiro, 72% das matrículas estão aqui na região imediata, e aí, sobretudo, na rede privada. É fato também que está lá a rede privada tendo prevalência das matrículas na região de Petrópolis,
Macaé, Rio das Ostras, Volta Redonda, Barra Mansa. Então a gente tem aqui o decréscimo de quase 30% no número de matrículas na rede pública no estado do Rio de Janeiro, no período de 2007 a 2022, ele é de 100, quase 100%. Como disse, o decréscimo foi decorrente das quedas recorrentes na matrícula dependente de iniciativa estadual. Em números absolutos, considerando 2007 e 2022, hoje a queda foi de quase 45% das matrículas no estado na dependência estadual. Pode passar, por favor. A gente também chama atenção aqui, que a prevalência nas formas dos cursos das matrículas na forma subsequente, como já relatado, e que as especializações, né, a rede privada, ela é responsável por 86% das matrículas na forma concomitante e também quase 86% das formas subsequentes, enquanto a rede pública, ela tem uma especialização, ela tem um número de redes de matrículas maior nos cursos de forma integrada. Eu queria só chamar a atenção aqui mais uma coisa sobre a questão das matrículas, daquilo que você já tinha dito, que há um crescimento de matrículas, né, nas curso integrado ao ensino médio na rede privada, então aí a gente tinha cerca de 2,5% das matrículas na rede privada nesses cursos, e aí em 2022 passa a ter 7%. A alta prevalência, como eu disse, nos cursos técnicos de enfermagem, né, ela leva essa alta prevalência nos cursos técnicos no eixo tecnológico ambiente e saúde, e o gestão e negócio em função das matrículas em cursos de administração e transações imobiliárias. Chama atenção mais uma vez a baixa incidência de matrículas dos cursos do eixo tecnológico turismo, recursos naturais, por pé de trás nos complexos econômicos, né, a questão da economia do mar, você não tem matrículas em curso, por exemplo, de técnico em recursos pesqueiros, não poucas matrículas em cursos técnicos relacionados à questão ambiental, que está lá no complexo econômico da economia verde, poucas matrículas relacionadas ao turismo, hospitalidade, enfim. A gente, por fim, né, chama atenção aqui que essa redução da participação do Estado na formação de trabalhadores técnicos fere direitos sociais. A gente, como Fernanda abriu, né, acredita que é necessária igualdade de condições para acesso e permanência na escola, assim como garantia que todos tenham acesso a níveis mais elevados de ensino. Então, a gente tem essa defesa aqui no nosso projeto, no nosso artigo. Obrigada. Obrigado, Paula. Acho que é a terceira vez que eu estou vendo esse artigo, né, em diferentes momentos, como editor, como quando a gente fez a mesa lá no Fliped, eu estava junto, né. Eu continuo chocado com esses números do Rio de Janeiro, né. Não não muda, né, e a situação da Faetec em específico, eu fico chocado. Eh, Parabéns pela apresentação, você, Fernanda.